Olá, uma ótima tarde. Eu sou Gabriel Monteiro e te atualizo agora das principais notícias do Brasil e do mundo neste sábado, dia 18 de outubro. Falamos sobre os milhares de protestos que acontecem nos Estados Unidos e outras cidades do mundo. Manifestantes foram às ruas neste sábado contra o presidente americano Donald Trump. Os protestos, chamados de No Kings, sem reis na tradução para o português, são uma mobilização em massa contra as políticas do republicano sobre imigração, educação e segurança. Segundo os organizadores destes protestos, tais ações do republicano estão levando o país em direção a uma autocracia. Manifestações que são grandes e pequenas em cidades e também subúrbios americanos seguem os protestos em massa em junho e refletem a frustração dos oponentes de Donald Trump de uma agenda que Trump lançou também com velocidade sem precedentes, uma velocidade recorde desde que ele assumiu o cargo em janeiro deste ano. E a gente coloca nessa onda o tarifaço e também as medidas contra a imigração e contra o tráfico de drogas. Os atos deste sábado começaram fora dos Estados Unidos, com alguns manifestantes se reunindo do lado de fora da Embaixada dos Estados Unidos em Londres. Também foram vistos atos em Madrid e Barcelona, na Espanha. Desde que Trump assumiu o cargo há 10 meses, seu governo intensificou a fiscalização de imigração e decidiu cortar a força de trabalho federal. Também cortou o financiamento de universidades de elite e de programas do setor de saúde. Moradores de algumas grandes cidades viram tropas da Guarda Nacional que foram enviadas pelo presidente. Ele argumenta que elas são necessárias para proteger agentes de imigração e também ajudar a combater o crime. Trump falou muito pouco sobre estes protestos hoje, mas em uma entrevista à Fox Business, transmitida na sexta-feira, ele disse, abre aspas, estão se referindo a mim como um rei. Eu não sou um rei, fecha aspas. Nós temos lá nos Estados Unidos ainda essas manifestações, temos imagens ao vivo agora, muitas e muitas pessoas reunidas nestas manifestações, saíram às ruas nestes protestos. Nós vemos agora uma imagem aérea com diversas pessoas reunidas justamente em uma manifestação do No Kings. Essas manifestações populares acontecem em meio a um shutdown, a uma paralisação completa da máquina pública americana que já dura 18 dias. Essa é a terceira paralisação da história. Nós vemos aí essas imagens aéreas, realmente muita gente reunida, indo às ruas para se mobilizar contra o presidente norte-americano. Nós temos uma agenda muito intensa, um projeto que foi aprovado na Câmara chamado de One Big and Beautiful Bill, que corta orçamento para programas de assistência à saúde nos Estados Unidos. Este é o principal ponto de divergência entre democratas e republicanos na aprovação do orçamento e que está promovendo essa paralisação. Essas imagens são de um protesto que acontece em Oregon. Então, nós estamos vendo aí justamente várias e várias cidades recebendo essas manifestações espalhadas pelos Estados Unidos em protestos grandes, como é o caso deste que nós mostramos agora, e também pequenos em subúrbios. O presidente dos Estados Unidos disse que os americanos vão enviar os sobreviventes do mais recente ataque a barcos no Caribe para o Equador e também para a Colômbia. Nas redes sociais, Donald Trump diz que foi uma honra destruir um submarino carregado de drogas e publicou o vídeo do que parece ser um submersível atacado pelos Estados Unidos. Segundo Donald Trump, a inteligência americana confirma que a embarcação estava carregada com fentanil e também com outras drogas em direção aos Estados Unidos. Das 4 pessoas que estavam a bordo, 2 foram mortas. Os sobreviventes serão enviados aos seus países de origem. O ataque havia sido reportado pela agência Reuters durante a semana. Foi o primeiro com sobreviventes desde que os Estados Unidos reforçaram a presença militar no Caribe, em uma escalada de tensões contra a Venezuela. O Exército de Israel publicou agora há pouco nas redes sociais que espera receber mais corpos de reféns. A publicação afirma que a Cruz Vermelha está a caminho do ponto de encontro no sul de Gaza, onde vários caixões com corpos de reféns serão transferidos. A nota destaca ainda que o Hamas tem a obrigação de cumprir o acordo e adotar as medidas necessárias para entregar todos os reféns mortos. O Hamas diz que devolveria mais 2 corpos este sábado, enquanto Israel mantém a passagem de Rafah
fechada para pressionar o grupo. Um acidente de ônibus deixou 17 mortos em Pernambuco. Outras 17 pessoas foram internadas com ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal diz que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, ele voltou para o destino no sentido correto da rodovia e colidiu em um barranco de areia e aí sim tombou. O acidente acontece em Saloá, no agreste pernambucano. 40 passageiros estavam a bordo deste ônibus. O motorista do veículo passou por teste de bafômetro no local e não foi constatada embriaguez. A rodovia ficou totalmente interditada por mais de 8 horas. A documentação do veículo estava válida. As causas deste acidente ainda estão sendo apuradas. Ao comentar o acidente, o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, disse que o motorista relatou uma falha no freio, ou seja, uma falha mecânica. Vamos ouvir. A primeira informação que chegou é que o motorista teria dito que faltou freio. Essa é uma afirmação que ele fez e que será considerada, mas o local ele está passando por perícia, o veículo será periciado e todos os depoimentos serão tomados para que isso seja concluído, se houve uma falha mecânica ou não no veículo ao final da investigação do inquérito policial. A frente fria chegou ao Rio de Janeiro e o sistema Alerta Rio emitiu um aviso de ventania e também de pancadas de chuva entre hoje à tarde e amanhã para toda a cidade. Ao vivo, o repórter Rodrigo Monteiro traz informações para a gente. Rodrigo, bem-vindo, boa tarde. Já começou a chover por aí? A ventania já deu as caras? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no Agora CNN. Ainda não, mas o tempo fechou bastante, né, nessa tarde de sábado aqui na capital fluminense. O dia que começou com sol, depois ele ficou parcialmente nublado, agora está nublado e a tendência é que feche bastante a partir das 6 da noite, onde, segundo a meteorologia, deva começar a chuva também, né, por volta de 7 horas aqui na capital fluminense. O alerta do Sistema Rio, que é da Prefeitura, né, que emitiu um alerta, inclusive para ventania, para rajadas de vento com intensidade que podem chegar até 75 quilômetros por hora. Então fica aí o aviso, né, para as pessoas, para turistas, para os cariocas. O tempo mudou bastante e a tendência é que amanhã, domingo, o dia seja também totalmente chuvoso e o sol não vai dar as caras aqui no Rio de Janeiro, segundo, né, os avisos meteorológicos. Tem também o alerta da Marinha, que emitiu, né, o aviso, o alerta de ressaca. As ondas podem chegar, né, até 3 metros a partir das 9 horas da noite até 9 horas da noite de amanhã, né, 9 da noite deste sábado e 9 da noite de domingo. E ficam, né, também as recomendações para que as pessoas evitem a área costeira, de pedras, mirantes e também não entre no mar por conta, né, das ondas altas e também desse aviso de ressaca da Maria. A temperatura caiu bastante aqui no Rio de Janeiro, só para a gente ter uma ideia, ela vinha 36 graus na quinta, 35. Hoje, por exemplo, fez uma máxima também, segundo, né, o Sistema Alerta Rio, de 36 graus. E a tendência é que chega de mínima a 15 graus na segunda-feira. O pessoal que se programou, inclusive, para o dia do comerciário na segunda-feira, estendendo, né, esse mais um dia de folga, agora vai precisar mudar toda a programação por conta do dia chuvoso. Mas o Rio, né, tem programação para todos os gostos, todos os tipos de tempo, de temperatura e certamente o pessoal vai aproveitar bastante nesse fim de semana mesmo com chuva. Volto com você. Com certeza, a gente já viu alguns exemplos recentes aí dos estragos que as chuvas e os temporais podem causar, então alerta para a parte da cidade, sempre bem-vindo. No interior de São Paulo, um vendaval derrubou parte da estrutura montada para um evento de beach tênis em Ribeirão Preto. De acordo com as autoridades, 8 pessoas ficaram feridas e uma está em estado grave com traumatismo craniano encefálico. Elas foram encaminhadas ao hospital. As imagens são realmente impressionantes, a estrutura inteira cedendo e diversas pessoas saíram feridas deste evento. Aconteceu na Arena Beach Ribeirão durante uma competição. A cobertura da arquibancada central não resistiu à força do evento e desabou. Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o público do local.
A organização do evento informa que presta assistência aos feridos e que em breve vai divulgar orientações sobre ingressos, retirada de pertences e também prosseguimento do torneio. O presidente Lula disse que não vai aceitar que outro país ouse falar grosso com o Brasil. Essa fala aconteceu durante um encontro com estudantes em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Vem em meio à tentativa de negociação sobre o tarifaço com os Estados Unidos. A repórter Thaisa Medeiros chega para detalhar essas informações. Trazíamos as boas notícias lá dos Estados Unidos desta semana, o primeiro encontro depois de as tensões terem diminuído entre Brasil e Estados Unidos. E agora essa fala do Lula jogando um pouquinho mais de tensão nessa relação. Thaisa, bem-vinda. É isso, Gabriel. Boa tarde a você e a todos. O presidente Lula fez essa fala justamente para falar sobre a independência da América Latina. Ele que disse que espera que futuramente seja possível não só sonhar, mas que o continente seja independente e que ninguém ouse falar grosso com o Brasil. Ele disse que isso é uma questão de dignidade e também de caráter. Essa foi a fala do presidente Lula hoje em um encontro com estudantes em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Nessa ocasião, também o governo anunciou o investimento de 108 milhões de reais para cursinhos populares para jovens. Então, esse foi o evento que o presidente Lula participava hoje mais cedo. E essa fala, é importante a gente trazer esse contexto que você já adiantava, Gabriel, a respeito das negociações com os Estados Unidos, especialmente sobre tarifaço que foi anunciado em julho, começou a valer em agosto e que até hoje segue valendo. E as negociações nunca pararam, né? Mas agora existe essa boa vontade, nas palavras até mesmo do próprio chanceler Mauro Vieira, de resolver essa questão, porque os Estados Unidos também estão dispostos a resolverem. Teve aquele encontro na quinta-feira entre Mauro Vieira e Marco Rubio e também tem esse esforço para que Donald Trump e o presidente Lula se encontrem para conversar presencialmente, o que vai ser muito importante para destravar ainda mais essa negociação. Vamos conferir o que disse o presidente Lula, então, sobre esse falar grosso, né, essa fala importante nesse momento que a gente vive com os Estados Unidos. Vamos conferir. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Esportes SA. Até já.